Oba! Estamos aqui com Cris Duclos, que é amiga de longa data, e vai dar essa palhinha aqui para a gente, do Clube de Criação, para que vocês também conheçam. Ela hoje está na Electrolux, ela é vice-presidente de marketing Latam, e ela está aí com algumas coisas que a gente vai falar aqui que são muito interessantes no meio de uma pandemia, né? Como essa marca conseguiu se posicionar de um jeito bacana. E aí você vai contar para a gente se ela se posicionou antes ou depois, ou foi uma grande coincidência. Bem-vinda. Sim, muito bom. Obrigada pelo convite. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o Casa é Tudo. Vamos começar por aí, né? No momento em que a gente está numa pandemia dessa e que casa é de fato tudo, estou eu aqui na minha e você aí na sua, se apropriar desse tema, como é que foi isso daí? Então, foi curioso, porque, na verdade, foi realmente por causa da pandemia. A gente fala que foi um parênteses, né? O que aconteceu? A gente, o ano passado, a assinatura da Electrolux era mais amor pela sua casa, então já tinha uma conexão com a casa. A gente, esse ano, trocou de agência, né? A DPZ é a nossa agência, e a gente estava começando a DPZ. Praticamente entrou em fevereiro, em março deu a pandemia, então todo mundo para suas casas, né? E a gente começou a trabalhar à distância. Ela ainda estava conhecendo a empresa. Exatamente dia 17 de março, a gente saiu, cada um, né, todo mundo foi trabalhar nas suas casas e a gente continuou conectado. E aí ninguém imaginava o que seria a pandemia, né? A gente achou que ia dar essa pausa de Né? 15 dias, exatamente, ia voltar. Ninguém imaginava que ia ser essa coisa tão longa, né? E aí a gente, enfim, todo mundo tomou um susto, a gente teve uma reorganização da empresa, corte orçamentário, afastamento das pessoas, quer dizer, o foco principal era na sobrevivência e na sobrevivência do negócio e no cuidado com as pessoas, né? Nas várias vertentes. Primeiro, nosso público interno, os nossos parceiros, né, as fábricas e o cliente final. Considerando que o nosso produto é um produto essencial para esse momento, quer dizer, as fábricas não poderiam parar, as pessoas nas suas casas, restaurantes fechados, as pessoas, como é que você faz sem cozinha, né, sem seu fogão, sem sua geladeira? Então, é realmente um produto essencial, toda a parte de rede de prestadores, assistência técnica. Então, foi o primeiro momento de organização de casa. Quando baixou a poeira... Um parêntese para o meu fogão, que exatamente quebrou nesse momento da pandemia, sem fogo e fiquei sem forno. E realmente, assim, você fica, como é que faz? Conserta? Entra alguém em casa, não entra? Eu fico sem forno, é uma loucura, né? Não, a gente teve que se reorganizar justamente para isso, né? Também para a assistência técnica não parar, as fábricas não pararem, porque pode ser que o seu tenha conserto, mas pode ser que exija uma troca. Não Então, é como é... Electrolux, tá? Só para deixar claro. Então... Olha só, hein? Agora vou mandar um para você, tem que ser, hein? Mas, enfim, ainda bem que não é, né? Mas, então, a primeira etapa foi uma etapa de organização, né? Que todo mundo foi pego de surpresa. E aí, esse assunto da casa, a gente dizia, né? Pô, ninguém entende mais de casa do que a gente, né? Porque a Electrolux está muito presente na casa das pessoas. Para Major, né? A gente vende fogão, geladeira, né? Os grandes que a gente chama. Smalls tem uma linha de produtos menores, né? Liquidificador, tem filtro de água, tem uma linha de Smalls enorme, tem acessórios, tem serviço. Então, a gente falou, pô, a gente está tão conectado com a casa das pessoas que a gente não pode ficar quieto nesse momento. E a gente quis ir, Joana, acho que a grande disrupção da Casa é Tudo, que a gente foi a primeira marca no Brasil que foi ao ar para falar do que estava acontecendo dentro a realidade que estava acontecendo dentro da casa das pessoas com uma visão positiva. Eu acho que a gente queria passar isso, né? As pessoas estavam nas suas casas, elas tinham que viver aquele momento, né? Não tinha outro jeito. Como é que a gente pode desse limão uma limonada? E aí veio a ideia, né, dessa campanha Casa é Tudo,
porque, de fato, a gente via que a casa virou o mundo das pessoas, então casa é escola, casa é restaurante, casa é academia de ginástica, e a gente não podia filmar na época, mas essas cenas estavam no digital, estavam no online, as pessoas estavam postando a sua vida dentro de casa, então a DPV veio com essa ideia, a gente, na hora, falou, não, vamos para o ar. Então, mesmo com cortes orçamentários e tudo mais, a gente fez a campanha acontecer no digital. Depois a campanha teve tanto sucesso que as pessoas se reconheceram, né, naquele momento. Foi muito rápido, uma produção rápida. Acho que a pandemia estava acho que em 10 dias, ninguém tinha ido para o ar com nada novo, tá? Todo mundo sem saber ainda o que fazer. E depois até outras marcas vieram nesse contexto falando da vida dentro das casas, mas a gente ficou muito feliz, esse conceito estava muito conectado com a gente, e nós somos uma empresa sueca, né? Então a gente brincou com eles, né? Em vez de chorar, vamos vender lenço, porque é um momento que as pessoas estão voltadas para a sua casa, elas vão precisar dos appliances, vamos contar essa história de uma maneira diferente. E aí a gente foi com a primeira fase da campanha chamada O Casa é Tudo. Então veio dessa ideia. E eu li que vocês tinham feito uma pesquisa com o Kantar, que falava um pouco sobre essa pequena mudança, né, de comportamento pós-pandemia. Exatamente. As pessoas, eu acho que o primeiro, acho que assim, quando a gente tem uma mudança muito grande da vida, as primeiras 2 semanas, vamos dizer assim, a gente conta até 10 dias, é um momento da reação e depois da adaptação, né? Essa passa a ser quase a sua nova realidade, como é que você se adapta a isso? E a gente fez um monitoramento constante do comportamento das pessoas, né? Entrevistas, a gente tem a cada 15 dias, a gente chama monitoramento Covid, né, o que está acontecendo no comportamento das pessoas, e a gente viu que começou uma relação quase que de intimidade com os appliances, coisa que a gente não via no passado. Então, as pessoas começaram, né, esses dados mostram que as pessoas começaram a limpar, né, quase que hygiene freak, né, ficaram enlouquecidas por limpeza, né, então, aumentou, né, o uso de aspirador, o uso de filtro, o uso de máquina de lavar louça, coisas diretamente ligadas à limpeza. As pessoas passaram a cozinhar mais, a ter uma relação com a comida. Então, isso tudo a gente via em pesquisa. Então, era uma hora da marca. Eu vi na entrevista, por exemplo, que você fez com a Dani, né? A gente está sendo oportunista. Não, as empresas precisam rodar, a economia precisa rodar, né? As pessoas. Não é feio vender, não, né? Mas teve muito nesse primeiro momento, porque são muitas fases. Eu acho que teve um primeiro momento em que até chamaram do novo marketing, que era uma coisa meio até que ponto, né? Era um momento que todo mundo estava emocionalmente ainda muito abalado e com muito medo. Então era assim, eu não quero saber o que essa marca quer fazer por mim relacionado à marca necessariamente, né? Eu quero saber o que ela pode fazer pela coletividade, enfim, pelo momento que está passando e tal. E foi o momento mais ou menos em que eu entrevistei a Dani, foi lá atrás, né? Agora já as coisas meio que já mudaram. E o que eu queria te perguntar é se nessa pesquisa tinha alguma coisa sobre o comportamento feminino e masculino, porque os homens passaram a passar um tempo dentro de casa que eles não passavam anteriormente. Ia talvez ter que até gostar de fazer, ou ter que fazer, participar de uma série de atividades, enfim, de coisas que ele precisa fazer também. Então, tem alguma coisa, algum dado sobre essa mudança de comportamento masculino em relação ao conhecimento e a importância e o tipo de relação que ele estabelece com eletrodomésticos, por exemplo? Eu acho que em todo monitoramento que a gente viu nas redes sociais, a gente viu a presença do homem bem mais ativa do que a gente via no passado. Eu não tenho dados para te comprovar. Essa pesquisa, quando a gente faz, a gente respeita a classe social e homens e mulheres, então a gente retrata o que é o nosso consumidor target, que já não é mulher, já faz bastante tempo, né? Acho que a gente tem um homem que cozinha, o homem que ajuda na casa, ainda bem, né? Mas a gente viu na pandemia uma aceleração disso em monitoramento das redes sociais.
sociais. O homem realmente falando da colaboração, da ajuda, porque não teve outro jeito, né, Joana? As pessoas precisavam se juntar e se ajudar nesse momento. Mas só para voltar, então a gente sim viu uma participação mais ativa do homem, o que é muito positivo. Mas só para voltar um pouco no teu item anterior, acho que a gente cumpriu os passos necessários para não parecer oportunista neste momento, né? Mesmo o nosso produto sendo diretamente relacionado com o momento da pandemia, que é as pessoas não vivem experiências, Claro. elas se voltam para suas casas e aí acabam investindo mais nas suas casas. Mas a primeira coisa foi dizer o que a empresa estava fazendo pela sociedade. E a gente tomou a decisão de falar, né? A gente está doando para os hospitais de campanha, a gente está produzindo máscaras, justamente não para dizer só o que a gente tinha feito, mas para incentivar outras empresas a ajudarem também. Acho que esse primeiro momento era da ajuda. O segundo momento era de um olhar positivo para este momento. Gente, já passou o desespero, agora a gente vai ter que se adaptar a essa realidade, que talvez dure um mês, talvez dure um ano, talvez 2, né? Já começavam os primeiros estudos, né, do novo normal, de uma vida diferente, a gente não sabia isso no início. Aí estava, acho que foi o momento da marca de ir com uma versão positiva em relação a essa história, e aí foi o Casa Tudo 1, depois Mãe é Tudo, depois Casa Tudo 2, que eu vou te contar essa jornada. E o terceiro momento foi vender, né? Porque não havia nada de errado em vender, justamente porque o Brasil, o mundo, né, e outras A economia áreas, precisa andar, a economia precisava andar e era importante que a gente sempre falou, quem pode ficar em casa, fica em casa, mas quem precisa ir para a fábrica, produzir produtos que são essenciais, ou restaurantes, ou tem uma série de negócios, prestação de serviço, que precisa rodar, né? Então, como é que a gente consegue estar nesse meio do caminho? Então, aí teve então a primeira campanha. A campanha a gente foi bastante feliz com o conceito, né? As pessoas aderiram, o Caso é Tudo, repostaram, se reconheceram ali, foi legal. E aí veio o Dia das Mães, então aí a gente fez um link com Mãe é Tudo, né? Porque a casa é tudo e mãe é tudo, e aí o presente para a mãe, acho que tinha a ver, obviamente, com dentro desse entorno, dentro de casa. Então, como a gente facilitou o delivery, né? Porque as pessoas começaram a comprar no digital. A nossa categoria é uma categoria muito relacionada à presença física, né? Você precisa ir ver o produto, ir no ponto de venda. Isso rompeu completamente. E no Dia das Mães foi uma data que é importante para a gente, que foi bem acelerada pelo digital, né? Houve um aumento de quase 40% nas vendas pelo digital. A gente facilitou, né, o frete grátis e tudo mais, justamente para as pessoas poderem presentear suas mães sem necessariamente estar presente, né, fisicamente. Porque é Direto muito da Electrolux ou a gente está falando de lojas parceiras? Como é que é essa coisa da venda? as duas coisas. Na verdade, a gente incentiva o nosso e-commerce e o e-commerce dos parceiros também, né? Quando muitas vezes a gente faz trabalho em parceria com o varejo e trabalhos no nosso próprio D2C. Aí, o fenômeno que a gente monitorou, que foi a terceira fase, que é a fase que está no ar agora, que a gente chama de Casa é Tudo 2, que é um filme, não sei se você viu, das pessoas dançando com os appliances, né, vivendo aquilo lá, foi que realmente a gente via, né, de 10 em cada 10 influenciadores estavam postando o sonho de consumo virou dentro de casa. Então, antes você via os posts das pessoas viajando, né, das pessoas postando as roupas, e aí virou a relação delas com o aspirador, com a lava-louça, isso estava ali. A maior alegria era quando você comprava um appliance novo, né? Então, a gente brincou que a máquina de lavar louça, por exemplo, virou o The New Chanel, né? O novo Chanel. Era melhor você ter uma máquina do que você ter uma bolsa nova. Não, e é uma loucura, porque aí nos grupos, né, a gente fica falando sobre qual foi o esfregador de chão melhor, que é o mais eficiente, que sem esse você não sabe como é que era entre esses executivos, né? Assim, é um negócio muito Exatamente, louco. Todo mundo ficou sem ajudante, todo mundo teve que ser hands-on, e aí foi descobrir exatamente, por isso que eu até perguntei da história dos homens, porque assim, é um novo assunto. É um novo assunto. Mundo, né?
Exatamente. E as pessoas aprenderam, porque eu acho que assim, a gente, principalmente que gente que trabalha, classe AB no Brasil, tem muito suporte, né? Tem suporte sempre alguém te ajudando na sua casa, ou um parente. E isso a gente não pode mais ter, né? A maioria, a pessoa que trabalhava comigo, a gente dispensou por um bom tempo, e aí você passa a fazer. Então, tem gente que nunca tinha ligado uma máquina de lavar roupa, por exemplo, É, e você passou a ter uma relação de intimidade mesmo com o appliance. E viu também, Joana, que era possível a gente se virar em casa. sem dúvida. É, É, e a administração de tempo, né? Eu acho que a relação e ter algum tipo de prazer naquilo, eu acho que mudou muito. Eu acho que era até você poder se dividir e ter esses momentos que são mais físicos, né? Em que você está lá fazendo alguma coisa, como lavar prato, preparar uma comida, ou fazer uma receita, ou ir para a máquina de lavar. É um momento que você deixou de fazer alguma outra coisa, por exemplo, você deixou de trabalhar, é um momento que você não está na reunião, ou que você não está. Então tem até um prazer ali num determinado é momento. lógico. São outros momentos. Você e também a relação que você tem de gratidão a essas coisas também eu acho que é outra, né? Que é uma outra coisa também, porque você se relaciona de um outro jeito. Você vê aquilo transformando uma receita, né? Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte, além dessas coisas, como é que ficou o negócio? Porque assim, eu via muito a Electrolux em ponto de venda, com uma relação grande de, pelo menos, de mostrar, né? De ter uma exibição dos seus produtos muito mais no e-commerce, que no final das contas, durante muito tempo, ficou fechado. Uhum. E aí, como é que fica? Aí veio no e-commerce, não, nas lojas físicas. E Das aí veio o lojas. e-commerce. Aí veio o e-commerce. Como é que ficou essa relação comercial? O que mudou? O que você acha que mudou? Porque o e-commerce ainda é muito pequenininho, né, no Brasil. Ainda é, mas está mudando, né? Não só o e-commerce nosso, como o e-commerce dos parceiros. Mas, é óbvio, ter todas as lojas fechadas era um susto para a gente, principalmente porque a Electrolux sempre foi uma marca muito low profile, né? Ela é uma marca, ela é líder no Brasil, considerando a marca individual. Nosso principal concorrente é a Whirlpool, né? Você já atendeu a Whirlpool, já fez campanhas maravilhosas para eles, que é uma marca que a gente até conhece, sou bem amiga da André também, que é CEO de lá, então é uma marca que a gente respeita bastante, mas a Whirlpool tem Brastemp e Consul, né? Agora a gente tem Continental, mas é uma marca que a gente acabou de lançar, antes a gente operava só com a Electrolux, Já mas vamos falar sobre ela. Vamos falar sobre Continental. Então, é uma marca isoladamente, se eu olho e comparo Electrolux com Brastemp e Consul como marca isolada, a gente tem a liderança com acima de 30% de share. Mesmo assim, as pessoas têm, o Brastemp é ainda muito top of mind, né? Um trabalho muito bem feito, com muita consistência ao longo de muitos anos. Então, a Electrolux sempre atuou muito direto no ponto de venda, com promotores muito bem treinados. Eu percebia isso claramente, por isso que eu te perguntei, assim, você ia num lugar, você podia não encontrar Brastemp, que você via muito mais a presença digital, mas você encontrava a Electrolux para ver. Exatamente. Então, e quando a gente, muitas vezes o consumidor chegava no ponto de venda com o Brastemp na cabeça ou com um concorrente na cabeça, porque tem um top of mind, mas ele era tão bem atendido pelo consultor, pelo promotor, tem um produto lá também muito bom e ele acabava optando pela marca Electrolux. Isso fez, ao longo dos anos, a gente realmente ocupar a liderança. No digital é um pouco diferente, né? Você perde essa chance de fazer a venda em loco, né? Então, o que a gente vem trabalhando, e desde que eu cheguei, desde a vinda da Paula, que é minha antecessora, de como é que a gente consegue fazer melhor no antes, nessa jornada do consumidor, no CX, desde o começo, que a gente chama de inspiração, que é ele poder me encontrar, eu poder ajudar ele nesse processo de compra, né? Que a gente chama da fase do discovery, né? Então, eu garanti que a inspiração, a marca está lá presente na hora do discovery, que é o momento que ele está buscando. Não sei se você já comprou um appliance recentemente, mas você vai comprar uma máquina de lavar roupa, você não sabe quanto
quantos quilos? A gente é difícil, né? Tem muitas opções, tem o sensor A, sensor B, sensor C. Não, e Então, tem como é gente que... que o bom é abrir por cima, outros dizem que não, que o bom é abrir na frente. Pois é. Então, é complicado. Então, como é que eu consigo no digital estar no consumidor no momento do discovery, né? Seja através do Needs Matcher, seja através de perguntas para você, de tutoriais, de uma série de coisas que a gente começou a fazer, a gente vem intensificando, até realmente garantir a jornada toda, até o pós-venda. Então, quando fechou as lojas, a gente sim teve um impacto, mas já era um momento que a marca estava já se preparando nos últimos 2 anos para ter uma melhor presença no digital, né? Então, óbvio, todo mundo teve impacto, porque o nosso negócio 70% é venda física, mas o digital acelerou, o e-commerce dos parceiros acelerou. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma coisa positiva, né? Porque é, você é obrigado a fazer essa transição e fazer com que se opere e funcione. Então, de fato, acelera todos os processos Não, nós vivemos 10 anos em um. Isso é muito louco. É. E aí eu queria bom, vou tentar fechar aqui com a Electrolux para a gente passar para a Continental, que eu quero que você fale muito sobre essa última campanha aí. Mas assim, você falou bastante, a gente falou bastante dessa entrada no digital e tal, e evidentemente daí vem uma série de como lidar, né, da melhor forma com dados, com inteligência artificial, principalmente voltada para vendas, né, e tal. Onde vocês estão nesse momento? Se é que a empresa pode falar, como é que você se vê nesse universo? De Olha, a tentar gente ainda... de como esses dados podem ajudar de fato na venda, mas não só na venda, se tem um trick para conseguir também ajudar na construção de marca. Olha, com certeza. Eu acho que a gente está num processo de construção, né? A indústria, né? Os bens de consumo, eu vim de serviço, né? Onde o dado está ali, né? Muito mais fácil. O produto, até outro dia eu vendia uma geladeira para você, não sabia nem que você era você, então era realmente bastante complicado, né? E a gente, eu tenho um grupo que tem uma obsessão por dados, que a gente está ali o tempo todo medindo e vendo como é que a gente pode melhorar, né, uma área de insights muito importante, né, que no passado a gente só fazia clínica para validar produto, hoje a gente está realmente colocando o consumidor no centro. E o que a gente tem feito para a comunicação, e a gente está trabalhando muito com a DPZ e com outros parceiros, olhando o que a gente chama das campanhas full funnel, que é garantindo awareness, consideração, conversão, e garantindo que esses dados do digital retroalimentem o meu processo, né? Então, por exemplo, eu prefiro, na hora de comunicar uma máquina de lavar roupa que a gente falou, é melhor eu falar de quilo, é melhor eu falar de sensor, é melhor eu falar de tecnologia, que peça que ele responde mais, qual converte mais, e como é que eu consigo retroalimentar as etapas do meu funil, por exemplo, entendeu? Então, a gente vem usando muito esses dados para melhorar a nossa campanha, olhando o funil todo. A gente, nesse trabalho de monitoria de comportamento, todas as campanhas agora foram criadas baseadas no que o consumidor está falando, né? Nós não estamos falando de inteligência artificial, não estamos falando, mas estamos falando de dado do consumidor, de insight que vira realmente alguma inteligência que retroalimenta o processo de criação, né? E eu acabo tendo a marca falando, entrando nas conversas, né? Que como Muito mais do que criando as conversas, porque na verdade nem daria. Antigamente a gente tinha um investimento que dava para você criar conversas, né? Hoje em dia esse investimento é muito menor nesse sentido de construção de marca, né? Então quando você entra numa conversa, você já vai um pouco mais assertivo, né? Com certeza. Desde que ele tenha a ver. Por isso, talvez, a história da casa seja tão feliz, né? Porque a gente viu muitos clientes que não tinham, que a relação da natureza do negócio deles não tinha nada a ver com a pandemia, era pelo contrário, a pandemia era ruim, Sim. né? Então, que é diferente, completamente diferente do caso de vocês. Sim, exatamente. Então, dados é um assunto que nos move ali lá dentro, que a gente está se organizando, porque a informação nessas empresas grandes, ela é muito cilada, né? As áreas, então a área de call center tem a sua informação, a área de design tem a sua. A gente marketing vem num trabalho de
de juntar essas informações. CRM também está sob. Então, a gente conhecer melhor o nosso cliente, a gente ter o que a gente chama de lookalikes, quer dizer, garantir que o cliente que consome o meu produto, eu consigo achar ele no Google, no Facebook. Então, a gente tem realmente uma série de estratégias ainda em construção, né? Não está tudo pronto, mas muito voltado para dados. É no way out, né, Joana? Você tem que... Não, aí já não tem mais, isso aí já é dever de casa, né? Exatamente, já é default. Acho que a gente já está pensando no que vem, o que dá para fazer a partir de agora, né? Por isso que eu até perguntei essas machine learning e inteligência artificial para ser uma coisa ainda que para acelerar nessa questão de negócios, né? Agora, eu ia te perguntar como é que era como a Electrolux se posicionava em relação a, bom, nesse meio tempo, né? A gente está falando só desses 3 últimos 4 meses aí, né? E muita coisa aconteceu no mundo ao mesmo tempo, né? Então teve várias, se acelerou, parece que tudo ficou mais nervoso e mais acelerado em geral, inclusive a questão da diversidade, tal, que a gente já vê acontecendo, da representatividade e tal. E aí você tem a marca Continental já pensando nisso há algum tempo e agora lança essa campanha. E eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso público sobre ela, como ela nasceu, como é que ela está acontecendo na rua. Eu ouvi vários. Bom, eu sou mulher, né? Então, assim, estou apaixonada pela campanha, é uma campanha muito legal e quero saber aí as repercussões. Incrível, né? A gente está tão feliz com esse trabalho. Acho que a gente fez de uma forma tão genuína, mas jamais imaginava que ia ter esse impacto tão positivo, né? Porque foi uma campanha de orçamento bem pequeno, mas quando o assunto é interessante, sobre vários aspectos, como repercute, né? Quando a gente, de alguma forma, tem alguma entrega, e tinha uma entrega grande ali naquela campanha. Mas antes, deixa eu contar o lançamento de Continental. Então, a Electrolux, né, estava presente no Brasil praticamente falando com vários segmentos de clientes. A gente até vai vir um trabalho grande agora que a DPC está fazendo de Electrolux, posicionando a marca como uma marca mais premium, não significa que ela não é uma marca acessível, mas falando com o público mais AB. E a gente queria penetrar em outras classes com um produto mais de qualidade, mas mais básico, mais acessível, que praticidade, né, e acessibilidade são 2 aspectos que, inclusive, a pandemia também acelerou, né, das pessoas buscarem um preço melhor, um produto que dure mais. Então, há uns anos atrás, a Electrolux adquiriu a marca Continental e a gente, então, trabalhou como é que a gente iria lançar essa marca e, principalmente, como é que a gente ia conversar com essa classe C de uma maneira genuína, de uma maneira verdadeira, próxima, engajadora. Então, a gente fez vários estudos, o Renato, né, da Locomotiva participou também desses estudos, a gente fez uma concorrência, a Cubo ganhou a concorrência e trouxe essa campanha sobre o conceito Atualiza, que a gente, dentro da concorrência, a gente se apaixonou por essa ideia, que trazia uma atenção, né, que é mais verdadeira até no mercado latino-americano do que é na Suécia, por exemplo, essa coisa ainda machista de que as atividades da casa são da mulher, são de responsabilidade da mulher, né? Você perguntou justamente isso. Pô, mudou na pandemia, os homens estão mais ativos, né? Eu acho que sim, porque a gente tem um número de homens morando sozinho e um número de homens grandes que colabora, mas ainda muita gente acha, né, que mesmo a mulher indo para o mercado de trabalho, alcançando níveis altos, ela segue sendo responsável pela casa. Então, eu brinco, né? Eu disse isso brincando no lançamento de Continental, que a gente fez um evento grande para os parceiros, dizendo, eu falei, pô, eu trabalho 12 horas na Electrolux, sou casada com um publicitário, mas quando eu chego em casa, ele pergunta, o que vai ter para o jantar? Eu falo, bom, sei lá o que vai ter para o jantar. Essa responsabilidade não é minha, ela é nossa, né? Você já olhou aí o que você vai pedir no Rappi? Porque, assim, eu não... É isso que temos para hoje. Temos exatamente, né? Eu até fiz um post... restaurante ali da esquina? Que eu tinha ódio dessa pergunta, mas enfim, a gente, nos grupos que a gente pesquisou e a gente foi na comunidade, a gente foi falar com essa mulher e tudo mais, a gente viu realmente que tinha uma coisa da mulher
querer que na casa a questão fosse mais colaborativa, né? Não só com o marido, mas com os filhos, né? Com que todo mundo, que a casa é uma responsabilidade de todo mundo. Então, o conceito core, né, do Atualiza vinha com, primeiro, a parte funcional. Você pode atualizar a sua cozinha, né, com produtos bons, uma marca que é robusta, que tem qualidade, mas também você pode atualizar os seus pensamentos, né? Seus conceitos, né? Seus preconceitos, a sua quebra de estereótipos. Então, o Atualiza, na hora que a gente viu esse conceito, foi muito feliz. E a gente, quando pré-testou, tinha mulher, Jô, que chorava no grupo de teste, assim, de que, pô, tô me vendo nesse filme sendo representada. Então, a gente estreou a campanha com 4 filmes, cada um dizia uma história. Então, é o marido que pede cerveja para a mulher e ela, pô, atualiza, ainda tem né, o estalar de dedos, né? É o neto, que é a neta, né, que está cozinhando e pede para a avó limpar o fogão, é o filho que pede para a mãe fazer o jantar, né? É o pai na cozinha e o filho assusta quando vê o pai da cozinha e não a mãe. E, pô, atualiza, porque um homem pode cozinhar, não é a avó que tem que limpar o fogão, é o filho que tem que preparar o prato para a mãe, não é a mãe que tem que preparar o prato para o filho. Então, a gente pegou os 4 filmes, isso falando até de dados, a gente pré-testou no YouTube com mídia para entender qual deles que ia melhor, né? 60% do casting foi de negros, que eu acho importante, porque parece uma preocupação que representa essa classe no Brasil, né? 60% dos brasileiros são pardos ou negros, e eles são ainda pouco representados na propaganda. Vem mudando bastante, né? Sim, Isso graças a Deus. coisa que... Isso, nossa, apareceu sei lá eu o que é isso. Inclusive, eu estava comentando sobre isso com um jornalista que estava fazendo uma matéria sobre isso e é impressionante você ver como houve um momento, como você mesma falou, em Electrolux, que todo mundo teve que ou jogar fora o que tinha, porque já dificilmente aquilo caberia na situação em que a gente estava, quer dizer, todo mundo... Claro. Você tem que sair de máscara. Pô, a maioria das coisas teve que ser, de fato, jogada fora e recomeçado. Então, a gente teve um momento de reboot na comunicação, de todo mundo ao mesmo tempo. Sim. E aí, este momento coincidiu com o momento de vários movimentos que também apareceram, como o Black Lives Matter, quer dizer, ou seja, já aponta a explosão, né? Porque tudo isso era consequência já de vários movimentos que vinham acontecendo, mas que o ápice foi junto também com a pandemia e enfim, várias coisas que emocionalmente eu acho que estavam contidas ali e precisavam E ser... que bom, né? Porque isso aflora e é ótimo, né? Porque e aí, a partir daí, você vai para a televisão e você já não vê mais nenhum filme sem representatividade, porque ele é estranho. É lógico, lógico. Então, assim, esse é um cuidado que, assim, desculpa, não cabe mais. É aquele tipo de coisa que a gente olha e fala assim, isso daí, seja lá, pode fazer qualquer coisa e você acabou de envelhecer a sua marca para sempre, né? Isso a gente não, ainda bem. Esse filme, os filmes de Continental foram feitos o ano passado, né? A marca era para ter sido lançada em comecinho de março, quando deu a pandemia, a gente suspendeu. Então, os filmes já estavam prontos, tal. Então, teve uma real, eu acho que independente desse movimento todo, uma real intenção de mostrar a vida como ela é, né? Não é, a vida é assim, né? Então, não é proposital, não, tem que ter cota, tem que ter esse número, a vida tem que ser como ela é, né? A gente representar de fato todos os consumidores. Enfim, então a ideia foi: lançamos a campanha com esse conceito Atualiza, né? Falando dessa ideia que, puxa, tem uma longevidade enorme, que começa com essa coisa colaborativa da casa e vai realmente para atualizar os seus pensamentos, essa quebra de estereótipos. E aí a gente tem a Cubo e a Soco, né, que fazem parte do mesmo grupo, que a Soco está fazendo um Pedro Torinho, um trabalho super legal, com outras marcas, inclusive com a própria Vivo, com a Ambev, né, que tem um pensamento... primeiro, tem uma diversidade no próprio time, o que é super legal. Né? É o que eu ia te perguntar também, porque agora vocês, de diretores de marketing, também cabe a vocês ter essa certeza dessa diversidade também nos parceiros, né? Porque vocês têm o poder que vocês têm.
Não, e a campanha de Continental ela é tão verdadeira, e a Cubo, no momento que ela apresentou a campanha, ela se juntou com duas agências, São Paulo e Rio, agências da comunidade, de dentro da comunidade, porque tem uma coisa realmente genuína, né, no entendimento. E aí, então, o que a agência propôs para a gente foi que pegar esse link com o Dia da Igualdade Feminina, né, que foi dia 26 de agosto, tinha essa data específica, com essa ideia que a gente achou que era de uma genialidade, porque ele juntava uma coisa informativa, porque nem todo mundo sabia, né? A gente foi atrás de cada uma das histórias, primeiro para ter certeza do que a gente está falando, né? Então, essas mulheres, elas existiram, pouquíssimas pessoas sabiam da história delas, né? Quem estava por trás do Wi-Fi, do GPS, da cerveja, né? Do futebol. Algumas histórias eram conhecidas, outras menos. A gente buscou o outdoor, né? Nos pontos estratégicos da cidade. Então, quem falava de futebol estava em frente ao estádio do Pacaembu, da cerveja, na rua das cervejarias. Então, a gente tentou minimamente ter esse outdoor nos pontos estratégicos da cidade. Influenciadores falando do tema, né, e levantando esse assunto, né, é tão importante você atualizar. Só para as pessoas saberem, ela está falando de uma campanha que saiu agora, há pouco tempo, e que são só de outdoors, né? Só de outdoors. homes, e que fala exatamente, o cara que inventou a cerveja foi uma mulher, né? O melhor artilheiro da seleção é uma mulher nordestina. Então, também o jeito como é escrito, né, é muito interessante. E, assim, e, de fato, são informações que talvez a gente soubesse de forma separada, mas que tem também uma ironia em contar isso, no jeito como você conta, qual é o olhar que você dá, que é muito interessante. Sim. E a gente começou a frase no masculino, né? Porque tem um bias, né? De que quando você lê uma frase dessa, né? O pai do Wi-Fi, o cara que inventou a cerveja, o homem por trás, porque é como as pessoas pensam, né? Tem esse bias. E a gente quis colocar com muito orgulho, é uma mulher nordestina, uma mulher atriz refugiada, porque esse título, né, usar o nordestino como um adjetivo, poderia ser pejorativo, mas não, é um motivo de orgulho. Então, a gente teve, na verdade, pouquíssimo investimento e um alcance gigante, porque as pessoas, uma enxurrada de pessoas entraram no nosso site para conhecer, que eu acho que o que nos deixou feliz em relação a essa campanha é um número enorme de pessoas que entraram no nosso site para conhecer a história dessas mulheres. Então, é uma campanha que provoca, é uma campanha que informa, né? É uma campanha que se posiciona e não é uma campanha, não é uma campanha feminista, é uma campanha de atualização de pensamento. Eu atualizo, né? Eu atualizo, entendeu? Eu Muito atualizo. legal. Então, a gente acabou sendo muito feliz e a campanha teve uma repercussão. Assim, muita gente assim, famosa retuitou, repostou de maneira gratuita, orgânica, que é ótimo, né? Mostra quando o assunto, quando eu entro na conversa de uma maneira também genuína, verdadeira, empática, como, né, no momento certo isso dá certo, né? Não, e que tem super a ver com a tua marca, né? Eu acho que isso tem que ser, nesse sentido, genuíno, né? Para Bu. Sim. Então, muito bem. Aí agora eu vou voltar para você um pouquinho para a gente encerrar. E aí eu queria saber o seguinte: você cuida de toda essa parte, inovação, experiência de marca, mídia, insight, tudo, Electrolux, gigante e tal, e papapá. O que você faz assim para combater a ansiedade durante essa maluquice toda? Difícil, né? Você sabe que desde o dia, eu sempre quis fazer yoga. Eu já estava nessa linha de querer meditar, porque um excesso de informações, e eu já, cabeça cansada, né? A gente se cobra mais, né? Mulher executiva, né? Esposa, mãe, filha, essa geração que a gente fica no sanduíche, né? Cuida dos pais, cuida dos filhos. Então, são tantos pratos que a gente tem que conduzir. Então, eu já tinha muita preocupação com estar presente, né? E como é que eu conseguiria estar presente com as pessoas sem ser aquela maluca multitask que está olhando mil coisas e às vezes não olhando nada. Então, eu já estava começando a meditar. Mas eu quis
queria começar a fazer yoga e às vezes o tempo não permitia que eu saísse. Eu faço ginástica de manhã aqui no meu prédio, rapidamente, já vou para o escritório, então a yoga não estava dentro das minhas atividades. E no dia 1, a gente teve uma generosidade, né, de muitos professores que foram online e começaram a dar muitas aulas e estão dando até hoje. E eu, do dia 1, comecei a fazer yoga, né, no começo bastante desajeitada, hoje eu já acho que já estou uma boa prática, e nesses, acho que a gente está quase 5 meses e meio, não, teve assim poucos dias que eu não fiz a minha aula de yoga, né? E a yoga... Parabéns! Eu estou fazendo disciplinada. exatamente yoga também, mas assim, por exemplo, essas 2 últimas semanas aí já complicou. Então, Mas se eu não faço de manhã, eu faço à noite, mas eu tento fazer. E Joana, mais pelos recados que eles dão, né? Que essa coisa de que o passado já foi e o futuro não te pertence. o presente. Né? Vive agora, vive agora, vive agora. E eu sou uma pessoa muito preocupada com o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer amanhã. E isso te traz, sabe, porque a pandemia é talvez a única coisa boa de tudo isso, né? Eu já vivi também algumas coisas na minha vida que mostram que agora é a hora, amanhã, who knows, entendeu? Então... Mas isso é muito interessante também na questão da liderança também. São 2 coisas Sim. que que essa coisa, eu até conversava com a Flávia sobre isso, né? Essa coisa de você de fato estar presente naquele momento, né? Ela falava muito sobre a coisa de você ouvir, né? Aprender a ouvir, que também é um Sim, exercício. a escutativa. Só que é a escutativa, porque, na verdade, hoje em dia, com esse aparelhinho aqui, é de lascar. Você está escutando e está fazendo aqui uma outra coisa. Então, isso já não vale nada. Você não é multitask. Isso não existe. O que você está fazendo é que você largou de ouvir aqui e agora está focado aqui. E agora aqui. Mas essa conversa mole do multitask, isso já foi muito nocivo, né? Eu acho que para a liderança e tal, porque você tem a sensação de que você fez muitas coisas, mas às vezes você não deu atenção devida ou estava presente em determinados momentos que eram fundamentais, né? Eu tenho um pouco dessa sensação. Não, Pior concordo. nesse sentido. E o telefone, bom, eu trabalhei em telefonia celular, né? Praticamente minha vida toda, eu fiquei 20 anos em telecom, e a gente entrou numa maluquice, né? De que a coisa tinha que ser online, né? A pessoa te manda uma mensagem e se você não responde na hora, dá a impressão que você está em falta com aquela pessoa. Mas como é que se você está falando com outro ou fazendo outra coisa, como é que você pode responder para aquela pessoa naquele mesmo momento, né? Claro. E a gente mesmo falou, pô, mandei uma mensagem para essa pessoa, como ela não me respondeu? Se ela não me deu a devida atenção? E a gente entrava dessa maluquice, né? Isso é uma loucura. Então, é um exercício, Joana, porque a gente, aquilo você está ali do lado, você olha e daqui a pouco você entrou no second world, second life mesmo, né? E não dá para fazer as 2 coisas. Se eu quiser realmente, é o que você falou, né? A gente pode falar do multitask, mas não é de fato 100%, né? Não, e não funciona. Eu estou tentando me policiar, não é perfeito. Às vezes eu me pego nas reuniões respondendo ou fazendo uma segunda coisa, mas todos os dias eu faço esse exercício de tentar, olha, eu estou falando com a Joana, agora eu vou falar com a Joana. Isso Como aí. é que eu ser mais feliz, assim, menos agoniada? E antes de eu deitar, ou quando eu acabo minhas reuniões, eu vou olhar tudo aquilo que eu não respondi. E eu acho que as pessoas começam a entender também que não é possível a gente fazer tanto Um online. lugar que dava muito prazer, assim, que era o avião, né? O avião era um lugar que você falava assim, cara, agora, assim, mesmo que tentem, eu tô voando, então nesse momento ninguém vai entrar, pô, vou levar até ler uma revista, entendeu? Na época em que existiam revistas e na época em que não existia internet dentro do avião. Então a coisa vai te convidando a sair desse agora, né? E gostei muito do que você falou, porque é isso mesmo, é um exercício que tem que ser feito por todo mundo, porque você é convidado a sair do seu momento o tempo inteiro, né? O tempo todo, com estímulo. E eu estava num momento de
até, sabe, eu estava falando com você, eu perdia de repente, porque a cabeça chega uma hora que aquele excesso de informações e de tarefas dá um burnout, né? Então, Eu me lembro de você em Cannes, nunca vou esquecer, que teve um jantar e você passou o jantar inteiro no celular, você não comeu. A gente estava num daqueles jantares, assim, dos amigos e tal, e papapá. E eu falei, gente, que maluquice, né? E é isso aí mesmo. Se não cuidar, não, e você acaba ficando também um ser humano que, assim, às vezes eu não conseguia mais ler um livro, ou ler uma matéria inteira de jornal, quer dizer, você fica, condiciona o seu cérebro, aqueles micro momentos, né? E não numa conversa como a gente está tendo, né? Focada e mais profunda, né? Que é de mais valor para mim, para você, para quem estiver escutando, whatever. Mas é um exercício contínuo, né? Não é fácil. O são mundo não... muitos que vão estar escutando. Vai ser muito legal. Quero te agradecer. Acho que as pessoas vão adorar te conhecer melhor, quem não conhece, e, e ficar de olho aí nessas campanhas que a gente citou. Estão bombando. Tá bom? Excelente. Vem muita coisa agora de Electrolux no segundo semestre, que agora, a partir de outubro, a gente começa a comunicar um novo caminho da marca feito pela DPZ, e aí a gente talvez tenha a oportunidade de novo de falar muita coisa legal, assim, do lado humano, do lado imperfeito da vida, e tem um monte de história relacionada com a casa também. Já tá Muito, dando spoiler. Eles vão ficar tudo, já tô, vão ficar putos. a minha equipe fica doida, mas é isso, vai vir muita coisa legal. Muito bom. Tá Tá bom. bom? Um beijo muito grande. Obrigada. Foi uma delícia. Obrigada pelo convite. Um beijo, viu? Até Beijo. mais. Tchau, querido.